acreditamos que ministério é servir o tempo todo ao Senhor, quando na verdade não é. Ministério, ele começa quando nós temos um relacionamento com o Senhor, desenvolvendo o fruto do Espírito Santo de Deus, dia após dia. Se nós olharmos dentro de estudos teológicos, nós vamos ver que a palavra ministério, o significado dela é diaconia, ou seja, servir, prestar serviços a alguém. Então vocês estão entendendo que ministério é prestar serviços a alguém. Só que hoje nós vamos entender o que é uma vida ministerial. Vida ministerial. Para eu ter uma vida de servir ao Senhor, nós temos sim um chamado. E muitas pessoas acreditam que chamado tem que ter um título, tem que ter um nome. Não, nós temos um chamado com o único nome: servir. Esse é o chamado de todos: servir. Servir. Agora, a vida ministerial, para nós termos uma vida ministerial, queridos, é só tendo relacionamento com o Pai. E para ter relacionamento com o Pai, nós temos que estar casados o tempo todo, constantes e desejosos pelo Espírito Santo de Deus. Um ministério ativista, uma vida ministerial, ela não rompe se eu não tenho intimidade com o Pai através do Espírito Santo de Deus. Se eu não busco todos os dias a unção do Senhor, o fruto do Espírito Santo que está lá em Gálatas, eu só vou desenvolver a minha vida ministerial quando eu tenho relacionamento com o Pai através do Espírito Santo de Deus. Casada, atrelada com o Espírito Santo de Deus. Ontem eu busquei o Espírito Santo de Deus e Ele me deu o fruto do Espírito dele, que é amor, que é paz, que é amabilidade. Vocês conhecem quais são os frutos. Busquei também a unção para ontem, para servir. E essa unção desenvolveu na minha caminhada no dia de ontem. E no dia de ontem, quando eu estava caminhando com o Senhor, na minha vida ministerial, com o Espírito Santo de Deus se desenvolvendo em mim, Ele foi quebrando daqui, foi quebrando dali, foi lapidando, e eu consegui vencer mais um dia servindo ao Senhor. Amém? Mas hoje é um novo dia. Então vocês estão entendendo que vida ministerial, para eu ter, para você ter uma vida ministerial, de que nós precisamos? Relacionamento com o Pai através de quem? Então tem que buscar, mas com muita sede, o Espírito Santo de Deus. E sabe o que é o mais importante? Como eu disse agora há pouco, não é o ministério ativista de eu abrir a boca e falar: não sirvo a Deus o tempo todo, eu estou na igreja o tempo todo, eu estou o tempo todo fazendo visitas, eu sou uma missionária que eu vou para onde Deus enviar, eu estou o tempo todo servindo. Não, não. O ministério ativista é quando eu sou apaixonada pelo Senhor, é quando eu tenho prazer, eu tenho uma sede tão grande de buscar a Deus. Vocês estão entendendo? Que eu passo a ter relacionamento com Ele, e o servir de ações, o servir de atitudes são consequências. E uma vida ministerial, para ela ser bem sucedida, eu vou novamente fazer a pergunta para vocês, eu queria que vocês vão me responder. Uma vida ministerial ativista, para ela ser bem sucedida, para que o reino do Senhor
alcance almas, alcance vidas através da minha vida, primeiro, no relacionamento com o Senhor, o que eu preciso? Eu acho que eu só ouvi duas pessoas dizendo: o que eu preciso? Intimidade com Deus. Porque se eu tenho intimidade com Deus, a minha vida ministerial ela vai ser sucedida. Ela não vai ser uma vida ministerial fracassada, derrotada, uma vida ministerial inconstante, que hoje eu tenho chamado, me coloco um título, eu me intitulo eu mesmo, que eu sou um pastor, eu sou pregadora, eu sou uma missionária, eu sou uma levita, e eu mesmo me intitulo. E aí vem o momento da festa gostoso, tudo é festa bom, e eu começo servindo a Deus, e aí vem as provas, porque nós precisamos ser aprovados pelo Senhor. E quando vem as provas, nós não aguentamos, e o ministério já não passa a ser ativista, ele passa a ser inconstante. E aí sabe o que eu faço? Eu entristeço o coração de Deus, porque na verdade eu não tive, primeiro, intimidade com o Senhor. Porque se eu tenho intimidade com o Senhor, o Espírito Santo ele vai me encaminhando, ele vai me mostrando como servir a Deus. Eu não sou inconstante, eu não vou ter uma vida fracassada, eu não vou ter uma vida decadente. Se você tem intimidade com o Espírito Santo, você não precisa de ir na coxina, você não precisa ir na esquina e nem outro lugar procurar revelações. Você não precisa estar batendo em várias portas de igrejas para buscar intimidade com o Senhor. A maior revelação da palavra está aqui, aqui. E se você não entende o aqui, se você ama o Senhor, não dobra o joelho, não, bota a cara no pó, que Ele te dá a palavra rema do que Ele quer falar com você. Nós não precisamos ficar pulando de igreja em igreja, nós não precisamos de ficar indo em igreja procurando revelações, porque nós somos constantes no Espírito. E ministério, que significa servir, não são para uns, é para todos. Servir é todos. Vocês já ouviram aquela história? Eu creio que não é história, mas é verdade, que de repente tem uma senhorinha na igreja que ninguém vê ela pastora, ninguém dá ideia para ela. Afinal de contas ela já é uma anciã, ela não tem oportunidade na igreja, mas ela também não está preocupada com isso, porque ela tem uma intimidade tão gostosa com o Espírito Santo de Deus. Aí ela vem à igreja todos os dias, fica caladinha no cantinho dela. Mas a igreja começa a fluir, começa a acontecer coisas abençoadas, saindo fresquinho do reino de Deus. E aí quando tem um pastor pregando, nossa, mas esse pastor abençoado, e um som, de repente pode ser aquela senhorinha que ninguém deu oportunidade, porque ela já é idosa, porque ela não consegue falar direito, ela não enxerga nem para ler a Bíblia, mas ela está no cantinho dela servindo a Deus, orando para a igreja. Ela está cumprindo o pastor de oração quando ele está pregando, ela está cumprindo o ministério de louvor quando eles estão louvando. Vocês estão entendendo? O servir é para todos. Agora, a inconstância não faz parte da nossa vida, não faz parte da nossa agenda. E hoje nós vamos aprender. Eu poderia citar para nós o exemplo de um grande homem de Deus que teve um ministério exemplar, que tirou almas do quinto dos infernos, que deu a sua vida por nós numa rendição de amor, um ministério excelência, e um ministério em amor ágape. Vocês sabem do que eu estou falando? Eu poderia falar deste ministro, eu poderia falar de Jesus, mas eu não vou falar de Jesus. Hoje nós vamos aprender com um homem que teve as suas quedas, que teve um fim terrível. A sua vida ministerial foi um fracasso. Sabe por quê? Por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados,
Porque no início ele era alguém, e depois lá na frente, diante da sua caminhada, a máscara foi caindo, a capa foi saindo, e ele foi revelando o seu coração. Nós vamos pegar um homem que dizia ser de Deus, mas que na verdade só tinha uma capa. Vocês sabem de quem eu estou falando? Ouvi? Saul. Vocês estão ligados, hein? Ó! De quem eu estou falando? Saul. Eita, glória a Deus! Esse povo está ligado, pastora! Glória a Deus! Saul! Eu vou falar de Saul. Nós vamos aprender com os erros do rei Saul. Um homem que tinha tudo para ter um ministério ativista, somente de vitórias, mas que erros que vieram, pecados que vieram, abateram o rei Saul, acabaram com o ministério, com a vida ministerial do rei Saul. E por que eu escolhi ele? Por que o Espírito de Deus motivou o meu coração de pegar o rei Saul? Sabe por quê, amados? Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas a geração lá dos nossos avós, a geração cristã dos nossos avós, eram pessoas que tinham mais temor a Deus, eram pessoas que buscavam mais a Deus, que jejuavam mais, que tinham prazer em vir para a escola dominical, estavam constantes o tempo todo. Mas nós estamos vivendo uma geração cristã que tem deixado se corromper com as concupiscências da carne. É verdade, missionária Lia? Essa geração, queridos, precisa despertar. E eu sou essa nova geração. Você é essa nova geração. E nós vamos aprender então com os erros de Saul, para nós não cometermos os mesmos erros que ele cometeu, para nós não termos o mesmo fim que ele teve. Você sabe qual foi o fim de Saul ou não sabe? Me fala aí, qual foi o fim de Saul? Oi? Peraí. Morreu pela própria espada. Morreu pela própria espada. Aí eu te pergunto, qual é o salário do pecado? Foi o fim dele. Então vamos abrir a palavra do Senhor. Vamos lá. Vamos abrir a palavra de Deus. Lá em 1 Samuel. Toca aí para nós, Lucas. Você hoje, você sempre ama. Não vou falar nem Davi, porque Davi foi o cara. Mas você é mais do que Davi. Você é o cara, o levita de Deus. É muito mais. Então quando nós tocamos, vai fluindo e vai libertando, amém? Você vai me ajudando a romper com a palavra. Samuel, 1 Samuel, o capítulo 8. Nossa reverência é ficar voltado para a palavra do Senhor. Sabe, a palavra de Deus nos fala que havia um homem chamado Samuel. Samuel era um profeta. Ele tinha um ministério profético. Era um sumo sacerdote do Senhor, um juiz que cuidava do povo de Israel. Mas chegou um momento que o profeta Samuel ele já estava ficando idoso. Olha só, nós falamos várias vezes. Ele estava ficando idoso. Então, na sua idade avançada, Samuel ele teria que colocar os seus filhos, ele tinha filhos, para continuar o trabalho da sua vida ministerial. Porque realmente chega uma hora que nós não temos mais condições de estar servindo, não é verdade? Nem da forma que ele servia, nós não temos. Então, o que ele fez? Ele teria então que passar essa ordem, passar essa legalidade sobre essa herança, sobre os filhos dele. Só que os filhos de Samuel, eles estavam rebeldes, eles não guardavam os mandamentos do Senhor, eles não caminhavam com Deus. E sabe o que aconteceu? As autoridades de Israel, eles se reuniram, já vendo ali a velhice
Samuel entristeceu muito o coração do Senhor, porque naquela época não existia rei. O rei era e será sempre o Senhor. Deus, ele outorgou a Samuel os direitos de juiz, de um ministério profético, para cuidar de um povo. Mas Samuel não era um rei. Samuel era um profeta, um sacerdote. Rei era só Deus. Então, quando aquele povo pediu a Samuel que levantasse um rei para eles, Samuel entristeceu muito, porque machucou a ele também, mas mais entristeceu ao Senhor, porque o Senhor se sentiu rejeitado pelo povo. Mas vamos lá. Deus então, ele ouve o pedido do povo. O nome Saul significa pedido dos homens. Nós temos que tomar cuidado com o que nós pedimos a Deus. Então Deus ouve e constitui a Israel Saul. Ele manda Samuel ungir Saul a rei. Então começa todo o reinado de Samuel. Vamos ler aqui 1 Samuel para vocês terem. 1 Samuel 8, só para vocês confirmarem o que eu estou dizendo. 1 Samuel capítulo 8, vamos lá no versículo 1. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos, olha aí, como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eu acabei de dizer isso, né? Eles se tornaram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora, olha, eu acabei de dizer, um rei para que nos lidere a semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenta a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atendam-os, mas advirtam-os, olha, advertência, solenemente, e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Amém? Então tá. Saul, ele foi constituído como rei. Saul, ele começou a governar, ele começou a cuidar de um povo. Aí quando ele tinha 30 anos de idade, no início da sua vida ministerial, ele era um cara de boa aparência. Fisicamente, a palavra do Senhor nos fala que ele era alto. Ele tinha todos os predicados humanamente para cuidar de um povo. A palavra do Senhor nos fala que quando ele foi ungido a rei, o Espírito de Deus veio e apossou de Saul. Vocês estão entendendo? O Espírito Santo de Deus veio e manifestou ao rei Saul. Então começa a caminhada do rei Saul, ele sendo bem sucedido nas guerras, ele sendo bem sucedido com o povo. Ele parecia ser um homem que era humilde, porque a palavra do Senhor nos diz, amada, que quando ele foi ungido a rei, ele ficou tímido, ele ficou acanhado, ele se sentiu pequenino, ele se colocou como se ele não fosse capaz. Olha o início da caminhada. Nós vamos pegar a vida ministerial dele e vamos trazer para todos nós. Então, o início da caminhada dele, ungido a rei, homem humilde, homem que tinha predicados, que estava humanamente agradando o povo de Israel, vencia guerras, vencia grandes batalhas.
mas teve batalhas que ele não venceu. Um homem que venceu tantas batalhas, mas que dentro dele perdeu várias. A nossa luta, a nossa batalha é aqui dentro, irmãos. É aqui dentro, não é do lado de fora, é aqui dentro. E muitas das vezes ela se descortina só quando nós começamos a uma vida ministerial ativista com o Senhor. Agora vai lá em 1 Samuel, o capítulo 13. A palavra do Senhor nos fala, vamos lá, nós vamos passear em 1 Samuel, para a gente poder estar entendendo. Prontinhos? 1 Samuel 13 diz assim: Saúl tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Vamos lá para o versículo 4. E todo Israel ouviu a notícia de que Saúl tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saúl em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Ave, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e em cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saúl ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou, grave bastante aí esses próximos versículos. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saúl começaram a dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saúl então ofereceu o holocausto. Quando terminaram de oferecer, Samuel chegou e Saúl foi saudá-lo. Até aqui. Nós vamos entender aqui o primeiro erro cometido por Saúl, que ajudou, que contribuiu para que o ministério dele fosse uma decadência, fosse um fracasso. Ele reúne ali todo o exército para uma grande batalha, para uma grande guerra. Só que a palavra do Senhor nos fala que havia direitos que só o sumo sacerdote poderia oferecer a Deus, sacrifícios, holocaustos a Deus, de proteção ao povo, somente cabia ao sacerdote, ao profeta Samuel. Mas ali então, quando o rei Saúl, ele junta com todo o exército para começar aquela guerra, para enfrentar os filisteus, já estavam passando ali os 6 dias, e ele vê todos os soldados dispersos. E quando ele vê aquele povo disperso, quando ele vê o exército dele disperso, chega ao 7º dia, ele precisaria que Samuel
Ei, isso é sério. Isso é sério. Porque quantas das vezes que nós vimos dentro da casa do Senhor, os nossos líderes nos ensinando a buscar a Deus, invocando o Espírito Santo, e nós ficamos tudo lindo, tudo disperso. Aí o que eu acho mais fácil eu vou fazer. E o que eu acho mais fácil não é o que Deus quer. E aí diz assim a palavra do Senhor, vamos continuar lá. Olha só. Olha o que Samuel disse para ele. Agora nós vamos. Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para o quê? Eu vou ler novamente. Se você tivesse obedecido, ele teria o quê? Estabelecido para sempre o seu reinado em Israel. Quando o profeta fala, ele tem autoridade. Ele tem autoridade para isso. Sabe o que aconteceu? Ele tinha um reinado, Saul tinha um reinado até que o Senhor fosse buscar. Um reinado que seria bem sucedido. Mas ele vacilou, ele foi um vacilão. A impaciência gerou desobediência. Irmãos, não é só com Saul. Quantas das vezes que eu, André, já fui impaciente, eu já fui desobediente. A diferença é que hoje nós temos a graça de Deus. Nós vivemos a graça dela. E se eu busco o Espírito Santo, eu me arrependo. Mas sabe o que eu vejo? O rei Saul, ele não se arrependeu do ato de impaciência, do ato de desobediência. Ele foi só errando. Então guarde aí. Depois vamos perguntar no final. Qual foi o primeiro erro de Saul? Não, todos. Qual foi o primeiro erro de Saul? Nós vamos sair daqui gravados. É início do ano. Deus quer operar em nós. Deus quer trabalhar em nós. Ele quer trabalhar em nós a paciência tirando a impaciência. Ele quer trabalhar em nós a obediência tirando a desobediência. Então esse foi o primeiro erro de Saul. Agora nós vamos para o segundo erro de Saul. Vamos lá em 1 Samuel, mais um pouquinho na frente. 1 Samuel capítulo 15. A palavra do Senhor nos diz, 1 Samuel capítulo 15, que Deus então, ele disse para Samuel, Samuel vai lá e fala com Saul, que eu quero que ele acabe com as amalequitas, que ele destrua todo o povo dos amalequitas, mas é para destruir tudo mesmo. É para matar mulher, é para matar homem, é para acabar matando com as crianças, é para matar boi. Acaba com os amalequitas. De repente você pode dizer assim,
Eu peguei o grandão e trouxe para mostrar para vocês quem eu sou. Sabe o que ele queria? Reconhecimento. Mas por isso ele mentiu. Por isso ele foi falso. Porque ele sabia que não era para trazer nada e ele trouxe. Então o segundo erro de Saul, o segundo pecado de Saul, que foi só fazendo a vida ministerial dele decair. Ele perdeu a segunda batalha. Qual foi a segunda batalha? Mentira, falsidade. Olha só, irmãos, mais uma vez ele está desobedecendo. Olha o que a desobediência gera. Ela vai gerando mentira, ela vai gerando falsidade, ela vai gerando ambição, ela vai gerando interesses. Mas vocês acham que ficou dessa forma? Não. Vamos lá então. A palavra do Senhor nos fala que quando o rei Saul ele fez essa atrocidade de pegar o que não era para pegar, de pegar o rei Agag e trazer, o Senhor se arrependeu de ter colocado o rei Saul como rei. Queridos, como é triste saber que Deus se arrepende pelos seus atos. Você já parou para pensar se fosse com você, se fosse comigo? É triste, não é, irmã? É triste quando foi uma bênção. É triste quando a gente ouve que Deus se arrependeu de ter colocado alguém numa posição. Se isso é conosco, missionária imaculada, se Deus se arrepende da posição que Ele nos colocou, tem que ser muito carnal, tem que ser uma rocha para não se entristecer com o arrependimento de Deus. Mas Saul era uma pedra. Eita rocha! E essa rocha não foi quebrada não, hein? Sabe por que ela não foi quebrada? Porque ela tem um livre-arbítrio. Nós temos um livre-arbítrio. Somos nós que vamos ter que dar conta das nossas ações para Deus. O que nós fazemos vem as consequências. É uma verdade. Então a palavra do Senhor diz que o Senhor ele se arrependeu de ter colocado Saul como rei. E quando ele se arrependeu, Samuel ainda disse para Saul, vamos lá no versículo 22 do capítulo 15 mesmo. Olha só, o que gera aí a desobediência. Olha só, vocês vão entender. Versículo 22, vamos lá. Com o que Samuel disse para Saul. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quando é que se obedeça a tua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Olha, irmãos, Ele foi rejeitado pelo Senhor. Pecado, desobediência é pior do que a feitiçaria. Olha para o negócio pesado. Rei, geração eleita, nova geração. Deus está buscando servos e servas que queiram estar escondidas em Deus, que não queiram agradar o homem, que não queiram ser ambiciosos. Está cheio de ministros, irmãos, que mentem testemunhos. Está dando uma ajudinha a Deus. Está cheio de ministros que falam: bota a mão na cabeça de fulano e a pessoa é curada. Eu faço, eu aconteço, quando na verdade nós não fazemos nada. Quem faz é Deus. Quantos ministros que querem é a posição
é séria, ministração é séria, ministros são sérios. Quando nós temos nossos interesses humanos e não olhamos o interesse do Senhor, já era. O Espírito Santo não está mais conosco. E o pior ainda, o cara ainda não se arrependeu. Olha só, Deus falou que se arrependeu de ter colocado ele como rei. Samuel foi lá e disse para ele que tinha acontecido com ele, que Deus iria levantar outro rei no lugar dele. Ele não acordou, ele não despertou. Sabe por quê? Porque o coração dele estava duro. O coração dele já estava como uma pedra mesmo. E sabe o que eu aprendo com isso? Sabe o que ele disse para Samuel? Olha, Samuel, mas é o seguinte: eu acabei com os amalequitas, eu vi os negócios acontecer, só tem esses dois aqui, mas agora você vai me levar até no meio do povo e vai o quê? Vamos lá? Vai me honrar, não é isso? Vamos lá, pra vocês entenderem. Olha como é que ele é atrevido. Deus precisa tratar conosco, nós somos atrevidos. Olha só, olha o que Saul disse para Samuel: peguei, violei as ordens do Senhor e as instruções que tu me destes, tive medo do soldado da falsidade e os atendi. Ele agradou o homem ou a Deus. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Porque na verdade ele estava querendo ser honrado. Ele estava querendo que Samuel voltasse com ele, já que estava com o rei Agag, estava com o inimigo. Todo mundo vê. Olha, estou aqui com Samuel, que é o cara, que é o profeta. Eu estou com o inimigo. Eu peguei mesmo, o que tem? Todo mundo peca. Não é verdade? A gente não fica assim: ah, não, mas é um pecadinho. Mas é um pecadinho. Não, meu Deus, eu pequei. O Senhor me perdoa. Amém, amém. Perdoa, perdoa. Amém, amém, amém. Ih, o Wi-Fi não está funcionando, a conexão está ruim. Amém, amém, amém. Na verdade, o teu coração está duro. Não houve o perdão de Deus porque está pedindo. Porque ele viu que pecou, mas não arrependeu nada. Não arrependeu nada. Está cheio de ministros servindo a Deus sem arrependimento. Pecam e não têm o caráter, não têm a ousadia de confessar os seus pecados. Eu não vou falar nem diante dos líderes, não, mas diante do Senhor. Continua servindo a Deus com os pecados. O homem está vendo mesmo, o que tem? Não, Samuel, não tem problema não. Israel não sabe que Deus mandou eu acabar com todos. Vamos lá, eu sou o rei, eu sou o cara. Vamos lá, eles não sabem, você quer saber que eu pequei, não? Eu não fui lá e acabei com os amalequitas, ó. Eu destruí o povo, então, cada um lá, só trouxe um bocadinho menos, nem o rei Agag. Olha só, irmãos, olha só, que soberba, que orgulho. E sabe o que ele faz mais adiante ainda? Ai, 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 ai. Vamos lá, vamos lá, 15 ainda. Samuel foi, né, funcionário ali. Ele foi com Saul mesmo. Eu acredito que Saul ele foi: nossa, Samuel vive comigo, ó, bicha. Todo o povo vê que Samuel está comigo. O rei Agag está ali debaixo dos meus pés. E eu sou o cara. Mas sabe o que Samuel fez? Samuel foi com Saul, ficou caladinho. Porque quem é de Deus, ministros que são de Deus, eles agem mais do que falam. Eles fazem de bobo ganhar de bobo. Seja manso como a pomba, mais prudente. O quê? Samuel não falou o que ele ia fazer com Saul, não, sabe, irmão? Falei: vamos lá, você quer? Então vamos lá, Saul. Vamos lá. Quando chegou assim que ele fez? O próprio profeta Samuel acabou com o rei Agag diante de todo o povo. Ele acabou com a soberba, com o reinado de Saul.
monumento, todo mundo vai me aplaudir, vou fazer uma festinha, vou fazer aqui um churrasco, todo mundo vai me aplaudir. Não toque na glória de Deus. Ministros estão adulterando, ministros estão caindo, porque querem a glória para si, porque querem o reconhecimento, porque querem posição, porque querem a fama, ao invés de fazer o nome do Senhor ser famoso, glorificado, dar a glória para Deus, querem a fama. Saul, ele quis só isso, fama. O que ele queria? Idolatria. O que ele queria? Ego alisado. O que ele queria? Vaidade. Por isso que hoje as igrejas estão passando tantas lutas, pastora, com os ministros. Sabe por quê? Porque acabou, pastor, aquele tempo em que a senhora tinha que ficar passando a mão na cabeça de ministro. Eu te amo, ministro. Te amo, florzinha. Acabou o tempo. Não tem tempo para isso mais não. Acabou aquele tempo que o pastor vem aqui pregar. Aí só tem aquela obrigação. Nossa, que palavra abençoada. Acabou esse tempo. Porque se eu ficar idolatrando, porque se eu ficar alisando o ego, eu vou fazer um servo de Deus, um ministro de Deus para cá. Mas quando eu não faço isso, quando um ministro dodói, um ministro machucado, ai, 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 que a pastora começa a exortar, que o pastor Silvio começa a chamar atenção, dodói, vou sair da igreja. Vou para outro ministério. Eu vou lá porque ela é minha identidade. Ó, lá eu me encontro. Você encontra com o quê? Com o seu eu? Com a tua soberba? O mesmo Jesus que está na igreja batista da Leoinha está aqui. O mesmo Jesus que está na igreja Deus é amor está aqui. Não deixe os seus olhos encantar com ilusões. Tem muitas pessoas que estão transformando ministérios em ilusões. Sabe, amados, eu estava ouvindo uma rádio. Eu amo rádio porque Deus usou uma rádio para mudar a minha vida, né, Marcelo? Eu amo rádio. E eu fico caçando as rádios comunitárias. Não, sério, eu fico caçando as rádios comunitárias. Porque elas têm palavra, viu? Elas têm palavra. Tem dicionário calado? Tem? Dicionário calculado, né? Então o que acontece? Tá hoje? Só na minha rádio comunitária, só no replay, só no replay, só no replay. Irmãos, mas me doeu tanto quando eu ouvi o pastor falando assim, prestem atenção. Porque multidões estão chegando. Eu vou pôr a mão sobre as multidões. E aquele lugar, não vou falar o nome da avenida não, vou falar a igreja também não. Aquele lugar, aquela rua, o trânsito vai até parar, porque as multidões estão chegando. E eu vou colocar a mão, e as multidões
sabe o que eu entendo? No início da caminhada de Saul, ele estava com uma capa de humildade. Você sabe o que é capa, irmãos? Vamos pegar a época do frio. Quando está fazendo muito frio, nós colocamos as nossas roupas, vamos dizer assim, uma calça, uma blusa, mas nós vestimos aquela capa, aquele roupão. Não é verdade? É sobretudo, é verdade. Então, o sobretudo ele vai tampar o que? As outras vestimentas. Então, o que aparece é a capa. O que aparece é o sobretudo. E quando aparece o sobretudo, está escondendo as outras vestimentas. Agora vamos pegar aqui agora o verão. Nós estamos no verão. Geralmente no verão pode até se colocar, vamos dizer, um hobby, que hoje está fazendo muito calor, né? Vamos pôr um hobby, vamos sobretudo mesmo, a capa. Mas sabe aquelas propagandas de televisão do verão, que infelizmente a televisão hoje tem coisa ruim, mas sabe aquela propaganda de televisão que vai lá, o cara ou a moça tira a capa e ela só tá o quê? De biquíni, irmãos. Tá com só que aquelas festas. Vamos falar sério, vamos ser falsos não, irmãos. O que tem de propaganda na televisão? O que tem de propaganda na televisão? O que acontece? A pessoa vai lá, tira a capa e tá fazendo propaganda de cueca, tá fazendo propaganda de calcinha, fazendo propaganda de sandal, porque tá quente aí. É uma verdade. E sabe o que eu entendo? Saúl só tinha esse sobretudo, a capa da humildade. Ele estava nu, igual esse povo passa na televisão. Tinha nada de Deus, tinha uma capa de humildade. Sabe quando a gente descobre o coração de um servo missionário ali? Dá poder para ele. Dá poder para um servo. Dá poder para um ministro. Que aí o coração vai ser descortinado. Que aí você vai conhecer quem é quem. Nós só conhecemos as pessoas o quê? Convivendo com as pessoas. E a mesma coisa é o servir a Deus. Dê posição para alguém e você conhecerá o coração dessa pessoa. Dê liderança para alguém. Aliás, não faz isso não, pastor. Faz isso não. Faz o seguinte. Faz uma convocação de uma vez por semana. Para sério, viu, irmãos? Não estou fazendo para dar gracinha não. Uma vez por semana, de alguém vir da faxina da igreja. De graça, não é para cumprir não, não é para cobrar não. Isso é servir, viu? Servir a Deus, eu quero que você não está pregando, cantando, louvando, não. Faz uma convocação para ver se vai vir alguém. Mas faz mesmo, pastor. Porque ministro, para Deus, não tem diferença de lavar o banheiro, varrer a igreja e sair em cima do altar, não. Não tem diferença nenhuma. E aí nós vamos conhecer o coração. Agora vamos então, nós já falamos da primeira batalha que ele perdeu. Qual foi a primeira batalha? A impaciência gerando desobediência. Impaciência. Qual foi o segundo pecado? A segunda batalha que ele perdeu? Falsidade, mentira, gerando novamente desobediência por causa da falta de arrependimento. Qual foi a terceira batalha que ele perdeu? A vaidade, a idolatria, o ego, ele perdeu. Então foi qual batalha não nós falamos? Vamos para a quinta batalha que o cara perdeu. Aí regaçou com o ministério dele. Ciúmes, inveja. Vocês se lembram que o profeta Samuel disse: olha, Deus se arrependeu de ter colocado você como rei, ele vai levantar outro. Vocês sabem dizer quem que Samuel levantou no lugar de Saul? Amando de Deus? Davi. Amando de Deus, Davi então, ele é ungido a rei. Só que ele foi ungido a rei, mas ele não exerceu o papel de rei no momento que ele foi ungido. Ele começou então a servir ao rei Saul. No princípio, o rei Saul tinha Davi como um menino bom, um menino que tocava e a capetada saía, e os demônios iam embora, e trazia paz para ele.
ele foge. E quando ele foge, na cabecinha de Saul, os sacerdotes, os profetas de Deus, os homens de Deus, estavam mancomunados com Davi. Eles não estavam mancomunados, mas eles estavam sim entrelaçados com Davi, porque eles falavam a mesma língua, qualquer a língua dos céus. Então olha o que Saul faz. Saul manda com que os seus soldados vá e extermine os sacerdotes do Senhor. Manda matar o sacerdote de Deus. Ei, um dia desses eu ouvi que mataram um pastor, um homem de Deus. Alguém foi e matou, uma pessoa usada pelo diabo, foi e matou mesmo, tiro. Não sei se vocês ouviram isso. Um pastor da Universal, vocês viram? Tiro. Tocou no ungido de Deus. Coitado desse que pegou uma arma e fez isso com ele. Coitado, porque não se toca no ungido de Deus. Tocar no ungido de Deus é morte, é ir para o inferno. Mas o ciúme de Davi, a inveja de Davi era tão, de Saul, era tão grande, irmãos, que ele manda matar os sacerdotes. E depois ele vai, persegue, manda matar a Davi, mas ele não teve essa capacidade, porque Deus não deixou. Mais uma vez, ministros, ministérios, vida ministerial já não são como são lá no tempo dos nossos avós, porque o ciúme tem entrado no meio, a inveja tem entrado no meio. Ciúme, inveja tem entrado no meio. E isso não é só dentro da casa do Senhor, não, é na vida pessoal de cada um de nós. São obras da carne que nós precisamos vencer. Ciúme, inveja. O ciúme, a inveja mata aqui dentro e mata quem está perto de nós. Agora você sabe qual foi o final então de Saul? Vocês disseram lá no início. Qual foi o final dele? Morte. Mas como é que ele morreu? Vamos de novo. Suicídio. O que ele plantou, ele colheu. Ele se tornou um cara possesso. Ele se tornou um cara louco, perturbado. Ele não aguentou, irmãos. Ele não aguentou ter que ver Davi tomar o seu trono. Vocês conhecem aquela historinha? Quem conhece aquela historinha da Branca de Neve e os 7 anões? Quem conhece? Sabe a bruxa? A bruxa, quando ela vê um negócio a ver pro lado dela, que a Branca de Neve manda lindona, né, pastor? Aí a bruxa chega perto do espelho, o que ela diz? Espelho meu, existe alguém mais lindo do que eu? Sabe o que eu vejo? Saul dizendo: espelho meu, até ela vive, né? Espelho meu, existe alguém mais ungido, mais guerreiro do que eu? Mas ela não precisou desse espelho, não, porque o espelho dele foi Davi. O espelho dele foi Davi. Quando ele viu Davi, falou: eixa, já era, o meu trono já era, caiu para mim, acabou para mim. Irmãos, é isso que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer pegar os erros que nós falamos agora, as batalhas que Saul perdeu na sua vida ministerial, para tratar com o nosso caráter, para tratar com a nossa vida, para não nos deixar ter uma vida fracassada. Por que a gente ouve tanto a palavra desviado? Por que a gente ouve tanto? Eu já não tenho mais o primeiro amor. Por quê? Por causa de tudo isso que nós acabamos agora de ler. E eu quero te convidar neste momento a se colocar de pé. Talvez você está aqui hoje
preparando. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. O Senhor está preparando você. O Senhor está me preparando. Sabe, uma cana, para ela sair um caldo, ela precisa ser moída. Ela precisa passar por uma máquina. Ela precisa ser toda moída para sair o caldo. E a gente só dá o caldo. A gente só serve o caldo para alguém quando nós temos um caldo. Nós precisamos ser moídos. Nós precisamos ser estraçalhados. Deixa Deus te moer. Pega a palavra do apóstolo Paulo: não mais como eu, mas Cristo vive em mim. Você é a cana que Deus quer moer para pegar o caldo e servir a alguém. Retire do teu coração a impaciência. Retire do teu coração a desobediência. Retire do teu coração a falsidade. Retire do teu coração a mentira. Se esvazie de você mesmo. Retire de você mesmo o egoizado, a idolatria, o reconhecimento do homem. Retire. Mas olha, eu quero te convidar agora. Saia do teu lugar. Saia do teu lugar, vem à frente. Todos vocês que querem agora se esvaziar de vocês. Ninguém vai colocar a mão na sua cabeça, não. Não tem Samuel aqui, não tem ninguém. Me dá só um rei. Nós vamos nos esvaziar de nós mesmos para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Servir a Deus é só ser cheio do Espírito de Deus. É só ser cheio do Espírito Santo de Deus que nós conseguimos servir ao Senhor. É ser cheio do fogo. É ser cheio da graça do Senhor. Feche seus olhos, feche seus olhos.